Pessoal, boa tarde, né, todo mundo. Como eu falei, saiu agora um pouquinho aí, uns 3 minutinhos, mas porque faltou energia aqui, tá? Então faltou aí, agora graças a Deus chegou. Só para a gente começar, só quero estar ciente que todo mundo está me ouvindo. Todo mundo pode me ouvir? Pessoal, todo mundo pode me ouvir? Estão me ouvindo? Ana Paulina, quem mais? Caio. Só um instante, pessoal. Vamos lá. Pessoal, eu até perguntei agora aqui no início, né, qual tinha sido a página mais ou menos que nós tínhamos parado, tá? Eu fui dar uma conferida, a Vanessa falou que teria sido a página 27. Vanessa, eu fui dar uma olhada agora, tá? E na verdade nós paramos nós tínhamos feito, deixa eu só conferir aqui, tá? Nós tínhamos feito até a página 33. Eu vou mostrar para vocês aqui a respeito disso. Aliás, mentira, até a página 33 não, até a página 32, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora de onde nós paramos, certo? Então, primeiro, deixa eu compartilhar aqui com vocês o navegador. E aí, lembra que na aula passada, outro detalhe, tá, pessoal? Só me confirme aqui o negócio. Eu ia mostrar, não sei se deu tempo de eu mostrar na aula passada, como fazer, digamos, a edição da imagem no Photoshop, ou seja, como criar uma imagem para que ela fique com um tamanho pequeno, tá? Lá de PNG 24. Só me confirma se eu fiz com vocês, mostrar como fazer a edição no Photoshop para daí trazer essa imagem aqui para o para o navegador, ou seja, para o Sublime, para o HTML. Só me confirmem aí, por favor, se eu mostrei para vocês como fazer esse processo dentro do Photoshop. Hein, pessoal? Pessoal, podem me ouvir? Professor, eu não sei se sim ou se não, mas eu acho que não. Só que meu palpite da página já estava errado, então eu não sei muito bem. Ah, tá. Não, porque assim, lembra que eu falei para vocês a respeito na aula passada, questão de toda a imagem, o correto, ou seja, a forma correta de quando a gente vai publicar alguma imagem no navegador, melhor, em um site, em um aplicativo, o correto é que ele passe primeiro por um processo de edição, tá? E não necessariamente a gente tenha que pegar aquela foto que a gente tirou ou aquela imagem que a gente pegou na internet e jogar diretamente lá no HTML, por exemplo. Aí eu falei assim que o correto seria a gente fazer esse processo dentro do Photoshop, tá? Que seria a forma mais adequada. E a partir daí você levar. Ah, pronto. Tranquilo, Ana Paulina. Então era essa a dúvida. Eu estou abrindo aqui o Photoshop já para mostrar para vocês de novo essa parte, tá? Tranquilo aqui. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês a questão do tamanho da imagem. Não, pessoal, nós fizemos sim, que até editamos aqui o fundo. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, nós fizemos sim, pessoal. Nós terminamos essa parte, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para mostrar, tá? Olha só. Lembra que a imagenzinha que estava... Deixa eu ver. Deixa eu ver se o programa me deixa compartilhar, tá?
Eu acho que pelo fato de eu estar abrindo aqui o Photoshop, ele deu uma travadazinha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que nós editamos sim a logo microcamp, lembrando que era um fundo transparente, um vermelho, tanto é que ali no navegador, agora vocês conseguem visualizar. Tranquilo, ó. Observa que quando eu parar o mouse aqui sobre o logo da Microcamp, observa que lembra que nós criamos na aula passada uma imagem, ou seja, 400 por 400 pixels, e que nós salvamos como PNG 24, tá? Não sei se vocês se recordam aí. Nós salvamos como PNG 24, o que reduziu o tamanho da imagem. Então, observa que o tamanho da imagem está 14,5 kilobytes. Por exemplo, as outras imagens que nós utilizamos, essa daqui está de 12, seja uma imagem pequena, aqui está de 1 mega, tá? Ou seja, uma imagem muito grande, ó, 1 megabyte, e essa daqui está 14,5 kilobytes. Então, quer dizer, o correto é fazer essa edição no Photoshop antes de fazer essa publicação. Dessa maneira, a gente consegue ter um site leve, um site, digamos, ou um aplicativo que responde ao usuário com agilidade. Então, não seria interessante a gente, por exemplo, pegar uma imagem de 3 megas, por exemplo, 2 megas, porque se a gente baixar, por exemplo, uma imagem com a resolução boa da internet, ele vai dar isso daí, de 1 a 3 megas. Então, imagina, por exemplo, se o seu site ou o seu app tiver mais, como é que eu posso colocar aí? Digamos, muitas imagens. Então, vai deixar o seu site muito, digamos, pesado, né? Então, nesse caso aí, nós já vimos como fazer página 31, tá? Página 30 e 31 nós já fizemos. Na página 32, ele vem só abordando a questão de inserindo legenda na imagem. Inclusive, nós já fizemos essa legenda na imagem, tá? Inclusive, pessoal, se vocês pegarem o livro aí na página 32, ele utilizou a tag figure, tá? E a gente geralmente usa essa tag figure quando a gente quer colocar, quando a gente quer aplicar digamos, uma legenda, uma descrição, alguma informação sobre aquela imagem. E observe que nós colocamos aí, comece a estudar agora, inscrições gratuitas, tá? Outra coisa que nós já colocamos foi a descrição da imagem, ou seja, aquele altzinho na imagem. Já vou mostrar para vocês aqui o códigozinho HTML, tá? E observa que quando, aliás, para vocês aí não está aparecendo, mas para mim, quando eu paro o mouse aqui em cima da imagem, ele já mostra lá o nome logo, Microcamp 2019, tá? E tem um linkzinho lá embaixo, saiba mais, porque isso daí é uma forma também de a gente ganhar algum créditozinho com o Google, tá? Ou com os sites de busca, no caso de Google, de Bing e tal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Mostrar aqui o Sublime. Deixa eu ver aqui a mensagenzinha que não deu tempo de ler. Só um minutinho. Beleza. Vamos lá. Então, ó, a partezinha de salvar a imagem PNG, de PNG 24, lembra que foi lá o arquivo, importar, salvar para a web, e quando a gente clica em salvar para a web, ou seja, já específico mesmo, a gente definir como PNG 24, e também ser o GIF, tá? Então, o GIF, muitas vezes, ele consegue reduzir a imagem ainda mais. A diferença da gente usar, por exemplo, a questão do GIF é que o GIF ele pode perder muita, digamos, muita qualidade, tá? Ou, não quer dizer que vai, assim, é certeza que ele vai perder uma certa qualidade, mas dependendo da qualidade que a imagem já era, se você transformar ela em GIF, ela vai perder ainda mais, né? Então não fica interessante a gente colocar ela no site, tá? Então, ó, eu olhando aqui, falta sim a gente estruturar alguma coisa na imagem, então realmente é na página 32, tá? E deixa eu só conferir aqui, tá, pessoal? Não, 32 realmente nós já fizemos. Observe que na linha 39 aqui, tá, nós inserimos uma imagem, nós colocamos um título, tá? Colocamos um títulozinho aí na imagem, e após a gente colocar
um títulozinho aí na imagem, pessoal. Deixa eu só liberar aqui a entrada da Thaís. Vamos lá. Nós colocamos o Alt, tá? Então, esse Alt aqui é aquele que quando eu paro o mouse aparece lá... Aliás, mentira, o título aparece o logo Microcamp, tá? Não, inverter aqui. Esse título aqui ele é utilizado para informar o Google qual o título da imagem, no caso de uma busca, tá? No caso de quando alguém estiver procurando lá no Google. E o Alt ali é só para quando a gente parar o mouse em cima da imagem, ele poder descrever essa imagem para a gente, tá? Então, basicamente, seria isso daí. Agora, olha só, continuando aqui, tá? De acordo com as normas, né, que o Google pré-estabelece, digamos que ele só recomenda que a gente tenha, pessoal, apenas um H1, tá? Apenas um H1 por cada página. Por exemplo, na linha 43, eu já estou utilizando um H1, então não seria interessante eu usar um outro H1 agora. Eu vou colocar da seguinte maneira, tá? Como eu vou colocar o nome, digamos, Microcamp em cima, colocar ela como um título em cima, tá? Então, essa descrição aqui de estude agora, eu vou inverter, tá? Eu vou colocar ele aqui um H2, tá? Só colocar aqui um textozinho um H2. Se ficar menor, vou colocar aqui um H3, que inclusive... Inclusive, pessoal, suponhamos que vocês digam o seguinte, professor, mas se eu colocar um H2, por exemplo, eu já usei um H1, mas eu quero um texto grande, por exemplo, e agora que eu não posso usar o H1? Aí, nesse caso aí, pessoal, nesse caso a gente usa o CSS, tá? Com o objetivo de deixar grande, tá? Então, nesse caso, se não dá para um H1, a gente usa, digamos, o CSS para formatar. A gente já vê isso daí como é que fica, tá? Então, ó, aqui na linha 38, dentro da div, tá? Da div ID imagem, eu vou abrir aqui um H1, tá? E nesse H1 eu vou colocar aqui, ó, Microcamp, tá? Vou colocar só o nome, aliás, vou colocar tudo maiúsculo, entendeu? Tá mais destacado. Microcamp, por exemplo. Só que tem uma observação seguinte, a gente já definiu um H1 aqui, ó, no CSS, então esse H1 ele ficaria aplicado, seria aplicado nesse nome Microcamp. E o Comece a Estudar agora, ele ficaria com esse daqui, então, ou seja, com o H2. E o Inscrições Gratuitas não tem nenhuma formatação para ele. Deixa eu dar só uma olhada aqui como é que ele está, para a gente ter uma ideiazinha aqui. Tranquilo. Deixa eu fazer aqui melhor. Deixa eu fazer assim. Eu vou criar, por exemplo, um H3, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, que tem muito espaço. Eu vou criar um H3, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, H2 e H3, eu posso deixar ele com a mesma formatação, ó. Tá? Para ficar até mais fácil, para não ter que formatar os dois iguais. Então, o H2 e o H3 ficou com a mesma formatação, ou seja, a cor amarela e o texto alinhado, tá? Então, ó, só um detalhe, se vocês não compreenderam aí, é só falar que eu reexplico novamente. Mas antecipando o seguinte, pelas técnicas de SEO, é recomendável que tenha apenas um H1, tá? Apenas um H1, ok? Aí, por isso aqui, como eu coloquei o primeiro texto como um H1, aí eu joguei o outro para H2 e outro para H3. Se ficar menor, a gente faz a alteração dos tamanhos, tá? Através de uma regra CSS, que seria utilizando a propriedade chamada de font size, tá? Eu vou salvar aqui, só para a gente ver lá como é que fica, tá? Inclusive, vou comprar aqui. Vou atualizar. Beleza. Olha só, o nome Microcamp lá, ele já ficou em branco, só que o Comece a Estudar Agora, inscrições gratuitas, tá? Ele ficou preto,
tá? E o Saiba Mais, ele ficou fora daquele destacadozinho vermelho lá. Aí a gente vai ter que dar uma reajustada agora aqui para ficar legal esse ponto, tá? Então vamos ver lá no HTML como fazer isso. Só um instante aqui, deixa eu responder aqui um aluno, tá? Só um minutinho. Deixa eu botar o Sublime aqui para vocês. Achando, pessoal. Os alunos. Vamos lá. Aí, pessoal, vejam bem. Aqui no Sublime, tá? Uma curiosidade aqui, que ele não aplicou a formatação aqui do H2 e o H3. Deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui, só para ver se ele vai. Às vezes tem algum detalhezinho lá. Era só a vírgula mesmo aqui, que ele não tinha obedecido. Deixa eu ver aqui se o tamanho ficou legal. O tamanho não ficou tão legal, então a gente aumenta ele aqui um pouquinho, tá? Então, o que é que acontece? Eu só esqueci aqui, ó, de colocar uma vírgulazinha aqui, tá? H2, vírgula, então eu posso ir formatando vários ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, foi só a vírgulazinha aqui que não tinha dado certo. Mas o que é que acontece aí, pessoal? O H2 e o H3 ficaram muito pequenos, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar aqui um font size, tá? Eu vou colocar aqui 1.5 EM, tá? Deixa eu ver lá se ficou com o tamanho exato, porque quando ficou com um tamanho melhor, só aumentar um pouquinho mais aqui, que eu ainda achei que ainda ficou pequeno. Vou colocar um 2 aqui. 2 EM. Vamos lá. Show de bola. Mas aí o que acontece? Ele ficou grande, mas aquele retângulo vermelho ficou muito pequeno para a quantidade de informações, tá? E aquele retângulo vermelho que está servindo como base lá, corresponde a essa div que nós fizemos aqui, ó, começando aqui na linha 33. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou procurar no CSS. Ele está dizendo que, cadê aqui? A imagem, ou seja, o ID da imagem, ele está utilizando aqui uma altura de 700 px. Eu vou colocar aqui 800 px, tá? Só para a gente ver se o valor ele corresponde, senão eu altero. Pronto. Então, observa que ele já, vou até mostrar para vocês agora aqui, que ele já resolveu. Então, ó, aí ficaria dessa maneira aqui, tá? Ó, o nomezinho microcamp lá em cima que é o H1, mas observe que o Comece a Estudar Agora, inscrições gratuitas, ele ficou maior, inclusive ele ficou até maior do que o nome microcamp, tá? Então, o que importa é o seguinte, que a gente use apenas um H1, tá? Que a gente use apenas um H1, mas assim, se você precisar de um texto maior, que não seja o H1, você pode usar no CSS essa questão de aumentar e, assim, para os olhos de todo mundo, vai ficar maior, tá? Só que em questão de relevância, mesmo o texto sendo maior, ele perde para o H1. Então, a forma correta seria essa daí, tá? A gente usar apenas um H1. Então, quer dizer, o H1 é um site da Microcamp, ou seja, tem uma informação da Microcamp. Consecutivamente, se alguém estiver procurando na internet, vai achar através do H1, por exemplo. Pode ajudar nessa questão de achar
através do H1, certo? Pessoal, vocês entenderam aí como é que funciona essa questão do uso do H1 apenas uma vez, tá? E que nesse caso, já que você inseriu um H1 e você quer um outro texto que seja maior, que você use essa questão do font size para aumentar o tamanho do texto. Me confirmem aí, por favor, se vocês entenderam como fazer ou o que corresponde a essa edição. Hein, pessoal? Me confirmem aí, por favor. Josué entendeu. Ana Paulina entendeu. É todos, tá? Não é só a Ana Paulina, não. Pronto. É isso que eu quero que vocês, por exemplo, Micael colocou, professor, me explica aí novamente isso do H1. Eu explico, mas eu preciso que vocês interajam mais rápido, tá? Vamos lá. Para a gente ganhar tempo com isso. Vamos lá, Micael, como é que funciona aí? Deixa eu voltar aqui para o Sublime para a gente ver como é que funciona, tá? O que é que acontece isso daí? O H1 nós utilizamos para definir um tamanho de texto, tá? Ou melhor, não exatamente tamanho, na verdade uma relevância de texto. Então nós temos aí do H1 ao H6, tá? Então o H1 é o maior, o H2 é o segundo maior, o H3 é o terceiro maior e assim sucessivamente. A mesma coisa funciona na questão de relevância. Quando se fala em relevância, seria o mais importante, tá? Então, quando nós utilizamos o H1, porque nós temos o objetivo de informar, por exemplo, ao Google, qual é o principal conteúdo da minha página, tá? E o conteúdo principal da minha página, ou seja, dessa que nós estamos criando agora, é exatamente o nome microcampo. Então, esse conteúdo mais relevante quer dizer o seguinte, quando a gente faz uma pesquisa no Google, tá? Quando a gente faz uma pesquisa do Google, uma das formas de o Google nos dar como resultado, tá? É a palavra-chave, ou seja, é essa palavra que a gente usa no H1. Então, por isso que o Google ele aconselha que a gente tenha apenas um H1 em cada página. Porque se a gente tem, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 ou 5 H1, por exemplo, então o Google diz o seguinte, bom, esse cidadão não sabe qual é a parte, ele não sabe o que é que ele tem como mais importante. E o H1 é exatamente para isso. Ó, eu estou informando, tá, ao Google que de toda a página o conteúdo mais importante é o H1. Aí eu coloquei o exemplo da seguinte maneira: digamos, tá, que eu queira um outro texto e esse outro texto ele seja maior do que o H1, tá? E como é que eu faço para definir ele com o H1, ou seja, maior que o H1? Aí eu vim aqui, ó, e defini na linha 30, tá? Um font size, ou seja, um tamanho da fonte, e eu coloquei 2 EMs, tá? Como é que funciona essa questão do 2 EMs? Por exemplo, eu só não lembro os valores exatos, mas vamos lá. Digamos que o H1 ele corresponde a um valor de 12 pixels, por exemplo. Quer dizer que uma fonte que se use o H1, o tamanho dela é 12 pixels, tá? Então, se eu coloco 2 EM, essa unidade de medida, ela herda o tamanho do seu elemento pi, que nesse caso aqui é o H1. Então, se o elemento pi ele tem 12 pixels de altura, e eu coloquei 2 EMs aqui, corresponde que ele vai ficar o dobro do tamanho do H1. Ou seja, ele vai ficar com 24 pixels, tá? E se eu quiser colocar, por exemplo, 3 vezes o 12, aqui o 3 é M, 4 vezes o 12, 4 é M, e assim sucessivamente. Tá? Então, não impede que, mesmo que eu queira um texto maior, que eu tenha necessariamente que usar o H1. Não, eu posso usar até um parágrafo, se for o caso, e na tag P aqui eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Tá? Então, não é que o H1 ele seja utilizado exatamente para a gente fazer os textos grandes. Na verdade, é o texto com maior relevância na página. Ok? Entendeu agora, Micaele? Micaele, entendeu?
Ok, que bom. Vamos lá. A página 32 e parte da página 33 é exatamente isso que nós estamos utilizando aqui, tá? Nós criarmos uma descrição para a imagem, como nós fizemos aí essa descrição e tal, porque o Google, ele não lê, por exemplo, ele não consegue ler as imagens, tá? Ele não consegue ler as imagens. Porque as imagens são formadas de pixels, tá? Então, ele vai conseguir ler as imagens através das informações que nós vamos dar sobre a imagem, como, por exemplo, o título que nós utilizamos aqui, tá? Então, basicamente, seria o título, tem um que a gente vai usar ainda, mas basicamente seria isso daí, tá? Então, alguma descrição, até esse alt aqui, inclusive eu estava lendo, que dizia que o alt, o Google não coloca como relevante, ele só acha, digamos, importante que as pessoas usem o alt, porque ele vai, digamos, criar uma legenda, quando alguém parar o mouse sobre a imagem, ele vai criar uma legenda, mas não ganha essa pontuação utilizando o alt, mas eu acredito que de certa forma ganha sim, já que o Google ele vê como bons olhos a gente utilizar esse atributo alt para uma imagem, tá? Aí lá na página 33, ele vem abordando sobre o conteúdo da página, tá? Eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês compreenderem melhor e em seguida a gente vai fazer alguns testes que vocês vão ver aqui como é bem interessante. Ele diz o seguinte, ó: conteúdo da página. O corpo da página é um dos fatores mais importantes para a classificação do Google. É nele que é definido todo o conteúdo que será apresentado para os usuários. E nesse conteúdo pode haver textos, imagens, vídeos, sons, entre outros recursos. Vale ressaltar também que o peso do conteúdo de uma página não deve ultrapassar 2 megabytes. O que é que ele diz, tá? Que o tamanho do arquivo, tá? Por exemplo, esse arquivo HTML, ele não ultrapasse 2 megabytes. Aí você diz o seguinte: e como é que eu faço para saber se ultrapassou esses 2 megabytes ou não? Olha lá, olha como é fácil da gente fazer isso, tá? Eu vou compartilhar aqui a pasta de vocês, só para vocês compreenderem a respeito disso. Vamos lá. Então, ó, só um detalhezinho aí, ó, é uma recomendação, viu, pessoal? Mas observa que aqui esse arquivozinho microcamp, por exemplo, 2 megabytes já está no limite do que o Google recomenda, tá? Observe que nós só colocamos uma imagem, nós não colocamos muita coisa, tá? Então, observe que ele já enche fácil. Isso quer dizer, quanto menor a imagem for, menor vai ser esse resultado aí, muito embora ele só indexa, né? Então, só as informações. Aqueles outros arquivos que nós montamos, por exemplo, o cardápio, o contato e tal, observa que ele criou, por exemplo, o index com 7 kilobytes, tá? Aliás, pessoal, foi mal aí, eu que li errado aí. Todos os arquivos, eles estão em kilobytes, tá? Ou seja, eles estão muito abaixo do limite permitido pelo Google, porque o Google, ele recomenda 2 megabytes, a gente está aqui em 7 kilobytes, e foi aquele index. Por exemplo, o cardápio, que era para ser até maior, não, na verdade, o index era que foi maior, que a gente colocou slideshow e tudo mais, tá? Então, nesse caso aí, ó, mesmo a gente colocando aquelas imagens todas, a gente colocando um monte de texto, ele só deu 7 kilobytes. Então, o recomendável é que cada paginazinha dessa daqui, ela não ultrapasse um limite de 2 megabytes, tá? Então, seria um limite aí. Mas, obviamente, em alguns casos, não tem como a gente escapar disso. Por exemplo, se você pegar aí o site da Americanas, por exemplo, a quantidade de imagens que tem nele, tá? A quantidade de imagens que tem nele. Então, eu acho quase impossível, eu acho quase impossível não ultrapassar esse tamanho, né? Esse valor. Então, é só uma dicasinha aí para a gente ficar de olho, tá? Aí na página 34, ele está mostrando só um exemplozinho aí de texto, por exemplo, tá? Se vocês estiverem me seguindo aí, na página 34,
ele vai corresponder, por exemplo, tem um textozinho lá com o nome informático, com web e aplicativos. Aí vem um textozinho, especificando que ele só está mostrando que ele quer utilizar um HTML aqui. Na verdade, o que é que ele quer mostrar aqui para vocês, pessoal? Deixa eu compartilhar o navegador para a gente fazer isso. Existe uma organização mundial chamada de W3C. Tá? Esse W3C, ele é uma organização mundial que regulamenta toda a estrutura da web. Por exemplo, uma linguagem de programação nova está surgindo. Quem é que vai homologar? Quem é que vai, digamos, aceitar que essa linguagem ela seja válida, ela seja segura, tal? É a W3C, tá? Por exemplo, o HTML foi passado do 4 para o 5. Então, quem validou essas atualizações do HTML5 e que continua validando, né? Porque o HTML5 está sendo atualizado ainda. Então, é a W3, tá? Aí tem um sitezinho aqui, deixa eu abrir ele aqui para vocês, que é interessante que nós possamos utilizá-lo, porque ele vai mostrar se esse código que a gente está utilizando, ele é um código válido, ele é um código, digamos, correto, ou seja, que foi colocado de forma correta, e ele foi um caso, aliás, ele é um código, digamos, seguro. O que é que acontece, tá? Nós temos, por exemplo, aí um monte de gente, hacker, cracker, né? Que começam a acessar os sites e a partir desses sites eles começam a descobrir, por exemplo, falhas de segurança. E essa W3, por exemplo, ela disponibilizou, por exemplo, esse validador aqui, né, um validator, digamos assim, do código, ou seja, do HTML e também do link, tá? Mas basicamente aí do código HTML. E aí ele vai fazer uma análise e vai dizer para a gente se esse código ele está correto ou não, se existe alguma falha, se existe alguma inconsistência, se existe algum erro. E se tiver, ele vai dizer qual é o ponto do código que está errado. O recomendável, obviamente, é que o código ele seja todo corretozinho. Então, é interessante porque você desenvolve, traz aqui para o W3, é como se você dissesse o seguinte, leia aí, me diga se tem algum erro. Então, ele vai ler, vai lhe dizer se tem algum erro ou não, e a partir daí você faz a correção do seu código. A montagem de forma errada, por exemplo, ele basicamente consiste em quê, tá? Ou pelo menos uma das possibilidades, é que o seu site ou o seu aplicativo ele tenha alguma falha de segurança a ponto de alguém, por exemplo, roubar alguma informação. Vamos pegar um exemplo aí. Digamos que vocês sistema de uma escola, digamos assim, e esse sistema dessa escola é onde são lançados as notas. Vamos pegar lá o exemplo, o Sageal, tá? O Sageal, vocês já sabem, né, que vocês usam aí, principalmente para quem estuda na rede estadual, que é a plataforma do Estado, onde os professores lançam as notas dos alunos, ou seja, tudo online e tal. Então, digamos que os desenvolvedores do Sageal, eles não perceberam que existia uma falha, tá? Uma falha de segurança, e essa falha de segurança ela implica em alguém, por exemplo, entrar e ter acesso dos alunos e conseguirem até editar essas notas dos alunos online, tá? Eu estou colocando esse exemplo porque eu já participei de uma palestra exatamente sobre segurança, uma palestra de tecnologia, em que o cara era um especialista em tecnologia e ele descobriu que em um site de um colégio de Maceió existia uma falha de segurança. Então, simplesmente ele entrou, conseguiu editar as notas dos alunos para teste, tá? Segundo ele, mas ele disse que só alterou para ver se realmente conseguia alterar, mas voltou, deixou do jeito que estava. E como ele conhecia o desenvolvedor do site, ele entrou em contato com o cara e disse, tem uma falha assim, assim, assado. E o cara foi lá e corrigiu. A responsabilidade que nós temos ao disponibilizar, tá? Ao disponibilizar, por exemplo, um site ou um app para um cliente.
tá? A responsabilidade de não causar um prejuízo para o cliente, tá? Imagina, por exemplo, você desenvolve um site de uma loja e as pessoas vão conseguir comprar de graça e você vai enviar, por exemplo, tá? Então a loja certamente não vai ficar com prejuízo, ela vai repassar para alguém, tá? Porque vai ver que o dinheiro não está entrando. Então, esse W3 ele verifica se existe alguma brecha, se existe algum erro que possa levar à questão da falta de segurança. Vamos lá, vamos à prática. Nós podemos testar de 3 maneiras diferentes. Nós podemos utilizar o URL, tá? Utilizaríamos o URL, que seria essa primeira opçãozinha aqui, se o nosso site ele já estivesse publicado na internet. Então, o que é que acontece? Ele vai lá, através do link, ele faz a leitura do código HTML, tá? No nosso caso, nós não temos ainda o site online. Aí vem a outra possibilidade. Poderíamos utilizar o arquivo, aqueles arquivos lá da pasta que eu acabei de mostrar para vocês, ou poderíamos direto com o código. Por exemplo, vou lá no Sublime, vou fazer um Ctrl A aqui para selecionar todo o código, e aqui eu vou fazer um Ctrl V. Ó. Observa que ele me lançou aqui todo o códigozinho, tá vendo? Ó? Lançou todo o códigozinho. Agora eu vou pedir para checar, analisar se tem algum erro, tá? Ou alguma sugestão. Então, se você observar aqui, ó, tá verdinho. Então, tá dizendo que o documento foi checado, completo e não foi encontrado nenhum erro. Está show aí o negócio. Então, quer dizer, nós desenvolvemos isso daqui utilizando o recurso de forma correta. Mas digamos o seguinte, eu vou fazer aqui um detalhe aqui. Digamos o seguinte, ó, só para vocês verem que ele vai identificar os erros, tá? Inclusive, ele foi mostrando todas as vezes que foram teclando Enter e tal. Digamos que eu venho aqui e eu vou apagar esse lang aqui, ó, do PTBR, e eu vou pedir para checar novamente, tá, pessoal? Vou pedir para checar novamente. Qual que é que ele me diz lá? Ele diz qual é a linha, ou seja, qual é a linha. Não é um erro, tá? Isso daqui é apenas uma recomendação, tá? E, por exemplo, eu apanho do inglês. Então, como é que eu muitas vezes aprendo isso daqui, ó? Vou lá, seleciono. Isso daqui é vocês estarem em casa, por exemplo, aí dizer, agora, como é que eu faço para resolver esse problema? Vamos lá, vou abrir aqui, ó, o tradutor, né? Cadê aqui, ó? Tradutor. Vem aqui para o inglês, ó, um Ctrl V, e ele dá um aviso aqui, ó. Considere adicionar um atributo lang à tag de início HTML para declarar o idioma deste documento, tá? E olha que a gente usou lá a meta tag, tá? Ele dá outra informação aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Interessante que a gente possa, nós possamos fazer isso para ir entendendo como é que funcionam as coisas, a gente vai aprendendo muito assim também. Aí diz o seguinte, ó, para obter mais orientações, consulte declarando o idioma geral de uma página e escolhendo tags de idioma. Se o verificador HTML tiver identificado incorretamente o idioma deste documento, envie um relatório de problemas ou envie um e-mail para relatar o problema. Tá? Então, ele só dá essa dicasinha aqui. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou voltar, tá? Só para vocês verificarem aqui. E eu vou colocar... Eita, já apaguei. Lang, tá? Igual, entre aspas, PT. Vou pedir para checar novamente. E observa que ele já dá a informaçãozinha lá, tá? Muitas vezes, algumas informações, por exemplo, vou selecionar isso daqui, vou traduzir, a gente vai aprendendo, ó. Use o botão filtro de mensagens abaixo para ocultar, mostrar a mensagem específica. Só besteira. Vamos lá, tá? Então, ó, outra coisa que você pode fazer o teste, tá? Qual o tempo que essa página ela passa para abrir? Por exemplo, quando alguém abrir essa página, quanto tempo ela passa para abrir? Observe, claro, tem pouca coisa, tem só uma imagem e 3 textos lá, né? Então, ele gasta aqui, ó, 9 milissegundos para abrir essa página. Se a gente
Se a gente deseja fazer esse teste com outras coisas, por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou voltar aqui para fazer a busca pelos arquivozinhos, por exemplo, que a gente já montou, tá? Ó, vou pegar aqui o file, escolher o arquivo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que foi em documentos, meu Deus. Acho que foi discutir. Vamos lá, quinta tarde. Vou procurar aqueles arquivos. Por exemplo, o cardápio do restaurante. Vamos ver se tem algum erro, quanto tempo ele demora para abrir e tal. Olha lá, cardápio, checar. Então, a primeira coisa que ele já me falou lá, ó, foi que ele colocou aqui, ó, que existe, a gente não colocou o HTML, o lang, tá, do PTBR, e observa, pessoal, a quantidade de erros. Só lembrando, viu, pessoal? Isso daqui nós utilizamos pegando aquelas estruturas da W3, né? E aí, olha só o que acontece, tá? É fácil da gente identificar. Ele deu erros, e os erros todos foram nas imagens, ou seja, a gente não colocou, ele até informa aqui, ó, que nós não utilizamos, tá? Ó, nós não utilizamos o atributo alt. Então, ele recomenda que vá lá e coloque o alt, por exemplo. O título ele não colocou aqui, mas eu creio que seria, eu, por exemplo, colocaria os dois. E a gente não foi colocando lá, até mesmo com o objetivo de agilizar o nosso processo, né? Deixar o negócio mais rápido para a gente não confundir vocês naquele momento. Mas observa que são considerados como erros, tá? Como falhas. Então, é interessante que se coloque. Ele deu aqui outros errozinhos aqui do button, aí é só ir pegando e descobrindo aqui e fazendo a correção, tá? Ou traduzindo, tá, pessoal? Antes de publicar para o mundo o nosso site, o nosso aplicativo, é interessante que a gente valide antes para saber se o código está tudo certinho. Inclusive, quando a gente vai instalar no celular, ele diz que não sabe da origem desses links, melhor, desse código, né, e tal, e pode causar danos, blá, blá, blá. Outra coisa, aquele lá ele deu 9 milissegundos, esse daqui já deu 14 milissegundos, tá? Agora eu vou pegar aqui como exemplo um site grande, tá? Um site grande para a gente verificar. Por exemplo, vou colocar aqui, vou pegar o URL aqui, tá? E vamos testar, primeiro, se o site tem falhas, se... Cadê aqui? URL. E qual o tempo que usa para fazer essa correção. Pessoal, ó, só tem um erro, tá? Quase perfeito, tá, pessoal? Quase perfeito. Ou seja, se preocuparam lá em fazer toda a correção e tal. Só tem um errozinho aqui no style que eu acho que eu já sei. É porque se no style, quando a gente for abrir lá e colocar style type, texto CSS, ele entende como um erro também, tá? Então, eu vou colocar aqui, assim, outra coisa, observe que está aqui, ó, 125 milissegundos, tá? Então, quer dizer, ele já demora um pouquinho para abrir, porque é muita coisa lá também, né? Muita notícia. Espera só um instante aqui, pessoal. Pronto. Pessoal, compreenderam aí a respeito desse validator aqui, tá? Dessa parte de validação e a questão do tempo de carregamento e tal. Vocês entenderam aí a importância da gente pegar, trazer o site para essa validação. Então, assim, quanto maior for a preocupação, maior será
o sucesso, tá, do site. Pessoal, por favor, interajam aí. Por exemplo, Matias dizendo que travou. Travou para vocês também, pessoal? Ou só travou para o Matias? Porque tá normal. Pessoal, vamos interagir aí, por Aqui tá favor, normal tá? também. Oi? Tá Aqui tá normal? normal. Pronto, tranquilo. Eu até estranhei porque eu mandei, negociei aqui, turbinaram a internet já para esse período não ter travamento, tá? Vamos lá. Ok, normal. Sim, e a respeito do conteúdo, vocês compreenderam? Vocês entenderam a respeito da importância, ou melhor, como fazer? Anotaram esse linkzinho aí, porque quando vocês tiverem... Beleza, Matias? Quando vocês estiverem estudando aí, vocês poderem verificar se tem algum erro no site de vocês e tal. Pessoal, então, ó, na página 34 e 35, por exemplo, ele aborda exatamente os recursos desse site, tá? Que é exatamente a validação, observar o tempo de carregamento, tá? Então, se por acaso o site, ele só não explica aqui o que seria esse tempo, digamos, que seria considerado como ideal, tá? Por enquanto eu não vi nenhum material a respeito disso. Por exemplo, qual é o tempo, digamos, que o Google diz que ele vai gostar, por exemplo, você vai ganhar uma pontuação. Mas nós sabemos que quanto mais rápido o site responder, melhor vai ser o resultado, tá? Deixa eu verificar aqui mais coisinhas. Beleza. Pessoal, vamos lá, tá? Continuando aqui. Então, página 34, 35 nós já vimos, página 36 também, aí o novo capítulo aqui, que são fatores de ranqueamento, parte 2. Aí ele fala sobre a otimização interna, tá, pessoal? Então, lembrando que nós temos duas formas de otimização, tá? Uma otimização seria a interna, que é a one page, né? SEO one page, que é dentro da página, que é isso que nós estamos fazendo. E existe a off-page, que seria aquele pagando, que a gente até já viu uma parte, vamos ver mais a respeito disso daí, tá? Vamos lá. Então, na página 40, ele disse para a gente o seguinte, tá? HTML semântico. Eu acho que eu já falei para vocês a respeito do HTML semântico, tá? Como é que funciona aí? Nós temos uma linguagem do nosso dia a dia, tá? E nós temos uma linguagem de marketing. Então, a linguagem semântica, na verdade, trata-se de uma, tá? De uma linguagem clara e objetiva. Isso quer dizer que se nós tivermos uma forma de passar o que nós estamos pensando, tá? Da nossa ideia, do nosso site, do nosso aplicativo, de uma maneira clara e objetiva, com uma quantidade de linhas ainda menor, consequentemente, nós temos um site mais rápido, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que quando vai explicar algo, dá um arrodeio tão grande no mundo, tá? Dá um arrodeio tão grande no mundo para chegar no que deseja, que exatamente não é algo semântico, né? Agora, quando a gente vai lá, digamos, objetivamente e explica o que a gente quer falar e a pessoa entende, quer dizer que a semântica foi legal, deu para compreender. Então, o HTML semântico é isso. Aí diz lá, o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto que está presente em todos os sites existentes na web. Como eu já falei para vocês, é a base, é o mais importante. Pode-se afirmar que não existe desenvolvimento web sem HTML. Devido à sua importância, é preciso ter bastante atenção com a estruturação de conteúdo de uma página utilizando o HTML. Já faz algum tempo que o HTML passou a ser o responsável por toda a parte de estrutura do conteúdo. O CSS
como a parte de formatação desse conteúdo. Aí vem uma observação, por exemplo, professor, o Google, porque nós estamos trabalhando esse material tendo como importância o Google, o Google, ele leva em consideração o CSS bem feito também? Então, pessoal, não, tá? Ele vai levar apenas para o HTML. Agora, é nítido que se você for trabalhar no CSS e você colocar 1000 linhas para você dizer um A, tudo isso o navegador vai demorar a ler. Então, quando ele demora a ler, consecutivamente o Google vai ter esse conhecimento e não vai lhe pontuar exatamente porque o seu site é lento. Então, o CSS direto, ele não dá essa bonificação, tá? Mas tem que se pensar numa quantidade mínima de linhas, tá? E ele diz o seguinte, os elementos HTML, também chamados de tags, possuem elementos que não têm valor semântico, principalmente quando não são bem estruturados. Mas existem elementos totalmente semânticos, como é o caso dos elementos de títulos, parágrafos, abreviações, listas, tabelas, seções, artigos, imagens e outros. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que nem todas as tags, elas são semânticas, ou seja, nem todas as tags você vai ganhar uma pontuação com o Google por estar utilizando ela, tá? Nem todas, mas algumas sim. E aí ele colocou o exemplo, por exemplo, dos títulos, dos parágrafos, das listas, das tabelas, das seções, dos artigos, das imagens. Então, são algumas das tags que elas são semânticas, tá? Ou seja, o que o Google observa. E ele diz o seguinte, quando o Google faz a leitura de um site, o esperado é que seja encontrado um código HTML bem feito, organizado e semanticamente correto. Um código semântico a utilização de cada tag é feita de acordo com a sua finalidade. Ou seja, a tag H1 utilizada para o título e a tag P, por exemplo, utilizada para um parágrafo. Foi o que eu coloquei para você. O H1 ela é para o título e que tem a maior relevância, tá? Eu posso usar o H2, o 3, também são para títulos, só que são títulos com uma menor relevância, tá? E a tag P a gente usa sempre para texto. Mas se você quer usar, por exemplo, naquele local um texto que tenha apenas uma frasezinha, seria interessante você usar um H2, um 3, um H5, um H6, tá? E não uma tag P. Então, a tag P é mais quando nós utilizamos um texto maior. Aí, no exemplo da página, ele colocou aqui, utilizando um artigo, por exemplo, um artigo, onde ele colocou, por exemplo, um H2, e logo após o H2, ele utilizou um parágrafo para exemplificar o título, por exemplo, tá? Então, ele diz, por exemplo, o exemplo correto seria a gente usar um article, por exemplo, ao invés de uma div. É bem curioso porque a gente usa bastante divs, tá? Então, tem um aprendizado aí para a gente, quando a gente for usar textos, a gente não usar divs, a gente usar o article, tá? Vamos fazer aqui um exemplo no HTML para vocês verem como é que funciona isso. Deixa eu compartilhar aqui o Sublime. Por exemplo, eu usei uma div 36 porque eu quis utilizar uma imagem, eu quis criar um bloco de conteúdo. Tá? Mas suponhamos que eu fosse utilizar, eu vou colocar aqui uma tag BR, vou colocar aqui uma tag BR, e essa tag BR só para dar um espaçozinho aí. Então, digamos que eu queira criar um texto, tá, falando sobre os cursos de microcampo. Então, o que o livro fala é o seguinte, que cada um no seu quadrado, ou seja, a gente usa as tags de acordo com a sua finalidade. As divs a gente usa para criar um bloco de conteúdo. Então, observe que em um bloco de conteúdo, eu usei imagem, tá? Eu usei a tag figure, eu usei o H1, eu usei o H2 e eu utilizei a tag P e usei a tag A. Então, dentro de um bloco, eu utilizei vários itens. Agora, observa, por exemplo, aqui, ó. Eu vou mostrar a forma
correta e tá? Para a gente comparar aí. E visivelmente, para o usuário, não vai modificar basicamente nada, tá? Então, vou colocar aqui um artigo, tá? Esse artigo, eu vou usar aqui um H2. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, já usou o H2, então o H2 eu posso repetir. O que não é aconselhável é a gente usar o H1 várias vezes, tá? Mas o H2, o 3, o 4 e o 5 você pode repetir de boa, tá? Então vamos colocar aqui, curso informática, curso de informática, vou colocar aqui. E mais abaixo eu vou criar aqui uma tag P, tá? E essa tag P eu vou colocar, por exemplo, inclusive vou colocar aqui um BRzinho, porque senão vai ficar tudo junto. Eu tenho trauma dessas informações muito grudadas, tá? Eu vou fazer assim. Digamos que é o seguinte, ó, o curso de informática da Microcamp foco o desenvolvimento sites que a gente viu, né? Sites e ativos digamos que eu coloco dessa maneira aqui. Então, observa que eu só utilizei aí um H2 e um P, então eu estou usando só texto aí. Então, como é um texto, a gente usa o artigo, tá? Eu poderia fazer essa mesma coisa, por exemplo, digamos que agora aqui eu vou colocar fazer aqui um BR, e eu vou colocar aqui como muita gente usa também, seria divs, tá? E eu usar a mesma estrutura, por exemplo, eu vou colocar lá o H2, e eu vou colocar aqui curso, vamos lá. E no curso de hardware, eu vou colocar aqui a tag P, hardware da Microcamp. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui qual é o foco. Vou colocar aqui, trabalha com arte, robótica, drones, smartphone, robótica, drone, colocar isso daqui. Então, ó, eu vou salvar, vou colocar aqui uma R também, para não ficar tudo junto. Vou salvar, vou colocar lá no navegador, para vocês verem lá o que é que vai acontecer, tá? Vocês vão ver que visivelmente, deixa eu fechar isso daqui, visivelmente, ó, visivelmente ficou exatamente igual, tá? Só detalhe, como no CSS já tinha lá o H2 e o H3, então ele já aplicou o H2 ali centralizado e tal. Tranquilo. Aí, olha só, então observa aí que ele já, ó, visivelmente, para o usuário, é a mesma coisa, pessoal. Mas para o Google não é a mesma coisa, tá? Então, a forma correta de se trabalhar é utilizando os artigos, ou seja, aquele artigo, e não a questão de você colocar, usar div em tudo, tá? A dica, vocês usam divs quando vocês queiram trabalhar com a parte de preenchimento,
quando você queira inserir, por exemplo, vários objetos, como por exemplo menus, como por exemplo imagens, vídeos, aí usem as divs, mas não sendo isso, tá, pessoal? Ou seja, texto, a gente usa artigos, tá? Inclusive, é até muitas vezes um vício nosso, até mesmo porque a gente acha muito prático às vezes, e costuma a gente usar divs, tá? Então a gente termina cometendo alguns erros por essa questão de vício, né? Fiz uma vez, deu certo, vou fazer sempre, mas o HTML semântico é exatamente você usar as tags de acordo com a sua própria finalidade. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só a Ana Paulina respondeu e o Caio, tá? Se eu observar aqui, Matias não está respondendo, Thaís não está respondendo, Josué também não está respondendo, tá? Giovana, Laiane, Micaele, Ana Paulina, Vanessa. Então, a pergunta é para todos, tá, pessoal? Então, vão colocando aí, vão contribuindo aí. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Para a gente continuar na página... Essa página 40 seria esse que nós acabamos de ver, ou seja, o correto e o errado. Inclusive, já eu faço a correção lá, ou seja, tiro a div e eu deixo o artigo. Vamos lá. Na página 41, ele dá uma telazinha aí de exemplo, tá? Ou como exemplo do que você deve usar em cada segmento, ok? Por exemplo, ele dá uma estrutura, entenda que isso aí é um layout de uma página, tá? E nesse layout dessa página, beleza, Matheus? Nessa estrutura, ele diz o seguinte, que em cima, obviamente, que é o cabeçalho da página, tá? Ao lado esquerdo, observe que ele cria um blocozinho aí que ele é chamado de aside, ou seja, conteúdos relacionados. Aí no corpo da página, aí tem as seções, que foi isso que nós utilizamos. Aí vem os headers, que são os cabeçalhos, ou seja, esse header aí que ele está colocando como exemplo, pessoal, é o H1, o H2, o H3 e assim sucessivamente. Tá? Aí vem o footer, por exemplo, que nós utilizamos inclusive lá no projeto web que nós utilizamos, tá? E ao lado direito seria o nav, tá? Isso é apenas uma sugestão, viu? Não quer dizer que você tenha que usar exatamente nesses mesmos locais, não, porque nós sabemos que, um exemplo, a gente pode pegar esse nav ao invés de estar utilizando aí no lado direito da página, a gente está utilizando ao lado esquerdo da página, por exemplo. Ou a gente exemplo, e usar no topo, para a gente criar os botões de navegação, digamos assim, tá? Mas aí ele está dando um exemplozinho de um que podemos ir trabalhando. Na página 41, ainda mais abaixo, ele diz o seguinte, ó, novos elementos do HTML5, tá? Segue alguns dos elementos do HTML5 com valores semânticos. Eles estão divididos por categoria. Por exemplo, seção, tá? Define a seção do documento. Nav, define uma seção que contém apenas links de navegação. Artigo, especifica um artigo. Aside, serve para determinar o conteúdo da página web. H-groups, serve para agrupar um conjunto de elementos H1 a H6, por exemplo. Aí vem um header, define um cabeçalho de uma página ou seção. O footer define o rodapé de uma página ou seção. Esse address define uma seção que contém informações de contato. Geralmente usa-se ele no footer, tá? No rodapé. Aí existe esse main, serve para determinar o conteúdo principal, tá? E a nav, novamente, que ele colocou aí, que seria lista de links para navegação no site, tá? Inclusive, ele repetiu.
Na página 42, ele vem já abordando novamente, tá? Aquilo que a gente já acabou de fazer, que foi primeiro lá na página... Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês, tá? Na página 35, ele mostrou só para abrir esse validator aí, né? Para a gente fazer a validação. Na página 42 e 43, ele mostra o uso que a gente já fez lá, tá? Então, agora nós vamos para a página 44 e nós vamos abordar agora sobre links quebrados e redirecionamento 301. Vamos lá. Primeiro vamos falar de links, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ir lá para o Sublime para a gente ver essa questão de link. Primeiro, deixa eu corrigir aqui, tá? Que eu não vou usar... Cadê? Deixa eu corrigir. Eu não vou utilizar divs, então eu vou utilizar articles, tá, pessoal? Essa parte. E aqui abaixo, ó, vou só apagar aqui quando eu coloco para mim. Então, seria a forma correta de se trabalhar. Teve uma observação que lá como é que eu posso colocar aí para vocês? O H2, os dois H2 aí da linha 49, 50 e 53, eles ficaram herdando aquele mesmo comportamento lá do H2 que nós usamos, tá? Aí, digamos, seja o seguinte, professor, e agora? Se eu estou usando o H2, como é que eu faço para dar uma formatação diferente a eles? Aí, pessoal, ó, aqui no CSS, eu vou voltar, tá? Ó, eu já estou utilizando o H2. E agora, como é que eu faço para dar um comportamento diferente? Pessoal, fácil, né? É só você vir aqui, ó, criar um ID, e eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, subtítulo, tudo só para subtítulo. E agora eu posso dizer lá, por exemplo, que a cor dele é polo, vou colocar aqui um green, vou colocar aqui um fonte, deixa eu ver aqui, viu, se eu lembro. Fonte style, vou colocar bold, por exemplo, para um negrito, um bem forte, e vou colocar só isso daí, vou colocar só esses dois aí. Beleza, é só você chegar lá, ó, na linha 54, colocar um ID, colocar o subtítulo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa abaixo, ó, vou copiar e colar. Vou compartilhar com vocês aqui. Não alterei o alinhamento, ele permaneceu lá o centralizado do jeito que estava, tá? E observe que ele já fez essa mudança, ó. Tá vendo? Aqui o H2, que é o Comece a Estudar Agora, inscrições gratuitas, estão lá com amarelo e os outros aqui estão, tá? Observe que ele não herdou mais o de cima, ok? Então seria isso daí que você pode fazer quando existir esse caso de você querer colocar eles com formatações diferentes. Pessoal, vamos lá. Primeiro, o que são os links, né? Vocês podem observar aqui que na página 48, aliás, página não, na linha 48 aqui do Sublime, tá? Nós utilizamos aqui um link. Deixa eu ver aqui quem é que está entrando. Beleza. Pessoal, deixa eu fazer logo a frequência. Aproveitar e olhar se saiu mais alguém ali dentro do Paulina. Tá certo. Deixa eu fazer logo a frequência aqui para não correr o risco de alguém sair depois e ficar sem. Só um instantezinho aqui. Só um minuto. Vamos lá. Na linha 48 aí, observe que nós criamos um P e dentro do P nós colocamos um link, né? Que foi aquele saiba mais. E aí o que é que ele acha de acordo, tá? E tanto é que ele dá créditos
quando você, em um site, você utilize os links para direcionar para seus parceiros. Por exemplo, vamos pegar um exemplo lá. Nós criamos aquele app lá do restaurante. Então, digamos, tá? Que no rodapé ou em qualquer parte, por exemplo, poderia criar uma página, por exemplo, de parceiros, tá? Só que se ficar em uma página exclusiva todos os links, o Google ele faz a indexação por página e não pelo site completo. Então, digamos, no meu site eu vou colocar uma página só para links. Então só aquela página vai ser ranqueada, só aquela vai ganhar a bonificação, tá? Então, ele quer que se coloque links porque é uma forma de dar uma credibilidade para aquele conteúdo que você está abordando. Por exemplo, tem alguém que está fazendo faculdade? Pessoal, tem alguém aqui na turma que está fazendo faculdade? Pessoal, tem alguém que já está na faculdade? Matias, Thaís, Ana Paulina, não é? Pronto. O que é que acontece? Quando vocês estiverem todos os trabalhos, tá, que vocês forem fazer, não é aquele negócio de copiar e colar. Lá na faculdade eles não vão aceitar isso. Tá? Então, obviamente vai ser trabalhado o conteúdo e ele quer que você monte um trabalho falando o que você compreendeu daquele assunto. Inclusive, os professores universitários, eles compram uma licença, ou não sei se a universidade oferece, mas tem um sistemazinho que ele pega o trabalho do aluno, copia e cola, coloca lá dentro desse sisteminha lá, e o sistema vai dizer se aquele conteúdo, ele, digamos, alguém já fez aquele conteúdo ou ele é único, porque o trabalho tem que ser único, tá? Então, se por acaso você copia, ele vai acusar lá no app para o professor, informando que esse conteúdo está no site tal, que ele foi desenvolvido data tal, e que o autor dele foi fulano de tal. E na faculdade isso é considerado como plágio, tá? Então isso é um plágio. E aí o seu trabalho, ele volta, tá? E ele vai voltar. Aí o que é que acontece, tá? Todo o trabalho da faculdade, a gente tem que colocar referências. Então, dentro do trabalho, a gente tem que colocar uma partezinha, ou seja, uma citação, que é uma referência, tá? Que dá credibilidade ao que você está falando no seu trabalho. Então, em um determinado conteúdo, quantidade de páginas, tem que ter uma citação, ou seja, uma referência de um autor de um livro, tá? Que você vá lá, coloque entre aspas uma parte do livro do cara lá que reforça o que você está falando no seu trabalho e que você coloque, por exemplo, que foi fulano de tal que fez essa frase. Então, são as referências, tá? Quando eu estava na faculdade, teve colegas que no TCC eles não colocaram referências e o TCC voltou só por isso. Então, eles tiveram que colocar referência, tá? E o Google, ele funciona basicamente com essa mesma lógica, tá? Então, é necessário que dentro daquele conteúdo tenha algum parceiro, ou seja, algum outro site que lhe dê, ou seja, que você seja parceiro. Por exemplo, o restaurante, ele pode pegar e pode colocar os parceiros, por exemplo, seus fornecedores, digamos assim, tá? Então, se você colocar links no seu site, você ganha credibilidade. Agora, esses links, eles têm que ser links verdadeiros, links funcionais, ou seja, links que funcionem, tá? Ou seja, quando eu falo em funcionar, é quando alguém clicar, ele direcionar para o local correto. Porque se alguém clicar e não direcionar para um local exato, ou seja, para um site mesmo de verdade, você, ao invés de ganhar pontos, você perde pontos com o Google, tá? Então, inclusive, tem pessoas que usam de má fé para tentar ganhar credibilidade com o Google, aí pega lá, começa a encher de links o site. E aí o que acontece? Esses links, eles muitas vezes não existem, tá? O cara foi lá, pegou um monte de link, colocou, esses sites que ele colocou mais ficaram sites com links quebrados. E aí, ao invés de ganhar credibilidade, ele perde.
E ainda tem mais. Caso o Google perceba que você utilizou de má fé, você pode receber uma punição. Essa punição ela pode ser desde dias sem o Google poder lhe direcionar, como resultado de busca, resultado de pesquisa, ou até mesmo você ser banido do Google. O Google não lhe dá resultados, melhor, não dá o seu site como resultado de forma nenhuma. Curioso, o Google ele não informa que você foi banido. Simplesmente, se alguém estiver pesquisando no Google, ele não vai lhe dar mais como resultado. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado nessa questão de links. Tá? Por exemplo, eu coloquei links de parceiros, mas os parceiros atualizaram os links dele. Então, se os parceiros atualizaram o link, você vai ter que atualizar também, porque senão o seu cliente, ou seja, o seu usuário, vai clicar lá no link do seu site e não vai ser direcionado para ninguém. Então, aqui na linha 48, por exemplo, isso aqui é um link funcional, nós já vimos que funciona, o site da Microcamp. Mas digamos que eu vou colocar sem querer eu coloquei um i, Microcamp, por exemplo, tá? Ou seja, digitei um link errado. E aí, quando vai lá para o site, vou mostrar para vocês agora lá, ele torna-se um link que não leva a lugar nenhum. Vou atualizar, observa que visivelmente está ok, mas quando se clica, vou clicar aqui no linkzinho, e aí vocês vão observar que ele vai dizer o seguinte, não é possível acessar esse site, tá? Ou seja, o site está errado, esse site não existe. E aí o que acontece? É a Microcamp ali que vai perder credibilidade? Não, é o meu site que colocou o link de forma errada. Então, isso é chamado de links quebrados. Então, tem que ter todo um cuidado em relação a isso daí, tá? Então, vou voltar lá para fazer a correção. Então, tem que ter cuidado ao trabalhar com links. Tem que estar testando esse link de vez em quando para saber se o seu parceiro não modificou o link, tá? Então, tem que ter um cuidado. Aí na página 44 ele diz o seguinte, quando o Googlebot encontra um link em uma página, ele segue para conhecer a página de destino. Ao fazer isso, está levando a reputação da página de origem para a página de destino, ou seja, está levando a sua reputação para a página de destino. A qualidade dos links é muito importante para o ranqueamento no Google, que é exatamente a qualidade da funcionalidade dele, tá? Ao encontrar uma página com muitos links, o Googlebot pode considerar que ele serve apenas como fonte de links, com o objetivo de passar força para outras páginas. E então pode acontecer punições na classificação, que é exatamente isso que eu coloquei, tá? Essa questão de passar força, o pessoal fala em fazenda de sites. Por exemplo, suponhamos que nós todos aqui, nós temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas aqui online. Nós temos 11 pessoas online, tá? Aliás, 12 pessoas online. E essas 12 pessoas online, digamos que nós fazemos um acordo para dizer o seguinte, pessoal, todo mundo indica todo mundo, tá? Eu indico vocês 12, mas vocês 11 me indicam e assim vice-versa. Isso é uma prática que não é permitida pelo Google, tá? Então, quer dizer, se o Google sonhar ou analisar e perceber esse detalhe aí, essa troca de favores, todos os sites podem ser punidos, por exemplo, com isso, tá? Por esse motivo, é importante definir os links de forma natural, fazendo ligações que realmente vão acrescentar em algo nas leituras dos usuários. Em alguns casos, pode ser necessário adicionar links nas páginas em excesso por algum motivo específico. Nesses casos, existe uma forma de dizer para o Google que esses links não devem ser seguidos e, portanto, não devem influenciar nas classificações das páginas, tá? E aqui ele dá até, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Na práticazinha, como é que faz para o Google não seguir, ou seja, não ir verificar se esse link é verdadeiro ou não. Então, primeiro, já viu aí que é uma prática errada essa questão de troca de favores de links, tá? E digamos que eu quero utilizar, por exemplo, eu quero informar ao Google que ele não vá seguir esse link, tá?
E aí eu coloco da seguinte maneira, ó, coloco rel. Dentro desse rel, eu vou colocar aqui cadê aqui? No full. Tá. Vamos lá. Então eu coloco esse atributo aqui, ó. Mas eu só uso esse atributo quando em tiver um excesso de links. Por exemplo, tiver um monte de links ali um abaixo do outro, eu simplesmente quero informar o Google que não é para ele seguir determinados links. Então, no link que eu quero que ele não siga, simplesmente eu coloco esse atributozinho aí e o Google simplesmente não vai seguir. Mas o link funciona da mesma maneira, tá? Isso é só um atributo, tá? Só um atributo que eu estou colocando para informar ao Google. E tudo isso o Google leva em consideração, porque ele vai dizer, o desenvolvedor se preocupou com o Google em dizer o seguinte, ó, esse site não é relevante. Outro detalhe, tá? Por exemplo, digamos que lá no site do restaurante, eu coloco um link, digamos assim, para uma loja de esportes, uma sapataria online, digamos, tá? E aí o Google vai dizer o seguinte, o que é que tem a ver um restaurante com uma sapataria online? Nada a ver. Aí é isso que o Google pega e termina prejudicando não a sapataria, porque talvez a sapataria não vai ter nada a ver, mas ele vai prejudicar, ou seja, tirar pontos daquele site de origem, ou seja, do seu site. Então, se vocês usarem links nos sites, que sejam links de conteúdos relacionados, porque como o livro mesmo colocou aqui, o Google ele se preocupa com o usuário final, com o usuário do site, do aplicativo. Então, pela lógica, se você está no site de alimentação e você clicar, você vai para um outro site do mesmo ramo, e não algo que tem nada a ver. Tá? Então, seria esses links aí que nós poderíamos trabalhar. Pessoal, tranquilo aí, entendeu? Essa questão dos links. Vamos lá, pessoal, compreenderam? Sim, professor, entendi. Vamos lá. Aí os links quebrados, como eu acabei também de explicar para vocês, você já resolveu os dois de uma vez só aí, foi exatamente quando ele não direciona para lugar nenhum. Tá? Então, isso daí é um link quebrado. Então, o Google vai entender que aquela loja, pelo fato da loja estar fechada, você está dizendo para uma pessoa ir para uma loja fechada. Então, você perde a credibilidade, porque ele pensa que você colocou só para ganhar crédito com ele, ou seja, só para forçar esses créditos. E aí vem a questão da punição. Tá? Vamos lá. Na página 44, ele vem falando sobre um redirecionamento 301. Bem interessante, tá? Isso daí também é um recurso que nós vamos informar ao Google o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E ele diz o seguinte, ó, o redirecionamento 301 deve ser feito quando existe uma necessidade real. Para melhor explicar essa solução, vamos dar um exemplo. Supondo que você possui uma página em seu site com o nome de produtos com uma URL amigável. Assim, por exemplo, ele colocou aqui www.tortajavovó.com.br/produtos. E com o aumento da quantidade dos seus produtos, você deseja categorizá-los, ou seja, criando páginas por categoria. Por exemplo, categoria bolo doce, bolo salgado, tortas, mini tortas, entre outros. No entanto, você já possui links e uma boa autoridade conquistada na URL antiga. Quer dizer, cada página ela vai ganhando sua pontuação dentro do Google, tá? E aí, quando você vai adicionando, vamos colocar lá um exemplo. Uma loja de sapatos, aí tem sapatos, aí quando você clica em sapatos, está lá. Mas você quis criar uma outra página com outra categoria, por exemplo, sapatos femininos. Aí quando a pessoa clica em sapatos masculinos, encontra lá, por exemplo, aí vem tênis, tênis de corrida, tênis de futsal, chuteira e tal. Tudo isso são categorias, tá? E quando existe essa questão de várias categorias, aí diz o seguinte, ó, neste caso, você poderia utilizar o redirecionamento 301 para apontar a velha URL para todas as páginas das categorias criadas. Um exemplo seria
em 301, se faz necessário, é o caso da página inicial do site ser acessado por diversas formas. Por exemplo, digamos que você vai criar esse redirecionamento. Um exemplo, digamos que eu coloco lá, vamos pegar um exemplo aí, netshoes.com.br / por exemplo, sapatos, tá? Aí você vai, aí toda vez que você for clicando, por exemplo, sapatos masculinos, aí sapato esportes, ele vai aumentando esse link, ou seja, vai criando uma barra e vai aumentando essa barra, tá? Deixa eu colocar aqui no Sublime aqui para vocês verem aqui um exemplo, né, do que seria, até mesmo para explicar para vocês, tá? Isso daqui ele não é um código, mas deixa eu explicar para vocês aqui. Digamos que eu vou colocar aqui www, um exemplo, nossa sapataria, por exemplo, sapataria.com.br. Beleza, esse é o site da sapataria, um exemplo. Mas digamos que quando você clica por exemplo, sapato, aqui na frente, e na frente dessa barra ele vai colocar, por exemplo, sapatos. Por exemplo, sapatos masculinos. E quando você entra na página de sapatos masculinos, o que é que acontece? Ele cria uma outra barra, melhor, suponhamos que você coloca lá tênis. Tá? Aí quando você clica em tênis, ele vai dizer o seguinte, tá, existe vários tipos de tênis. Existe tênis para corrida, existe tênis para isso para aquilo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, corrida. Tá? Então, observa que o link ele fica muito grande, sendo colocado essas barras aí. E esse redirecionamento 301 é exatamente você colocar, digamos, as várias possibilidades de acesso desse link. Aí, no exemplo aqui do livro, tá? Por exemplo, Tortas da Vovó, quais são os links que eu posso colocar nesse redirecionamento, por exemplo? De que forma eu posso colocar aqui? Aí eu posso colocar um exemplo, só passando o que está aqui no livro, tá, pessoal? www, por exemplo, tortas.com.br, tá? Outra possibilidade seria o seguinte, ó, tortasdavovó.com.br. Aí você vai dizer, professor, mas por que sem o www? Olha uma curiosidade aí, os navegadores atuais, não é necessário vocês colocarem o www, não sei se vocês já perceberam, mas se vocês forem acessar qualquer site e vocês colocarem sem o www, ele vai. Aí você vai dizer, professor, não é mais necessário? Continua sendo necessário, questão que a gente não coloca, quem coloca é o navegador. Antigamente, lá nos primórdios da internet, tá? Deixando claro que isso não é do meu tempo, antigamente as pessoas tinham que colocar o endereço completo, http, que é o que a gente usa aqui para colocar todo o caminho certinho, tá? Hoje a gente que não coloca mais. Aí a outra possibilidade seria, por exemplo, aqui ele só mudou uma parte aqui, vou fazer aqui. Uma barra, tá? Aí digamos que agora eu vou mostrar aqui várias possibilidades, por exemplo. Eu vou colocar index, que é aquela página principal, tá? E digamos que eu vou colocar aqui produtos, por exemplo. Então, eu posso criar, por exemplo, um arquivo. Deixa eu colocar aqui. Eu posso colocar aqui, eu posso criar um arquivozinho, onde esse arquivozinho ele vem fazendo todo o direcionamento, tá? Seria basicamente também o seguinte, quando você entrar no site, você conseguir, por exemplo, direcionar vários os links, ou seja, o navegador começa a ler as informações de cima para baixo. Então, eu poderia criar para cada uma dessas linhas, eu poderia criar um link, tá? E colocar ela no header, ou seja, no cabeçalho. Então, quando o navegador, ou seja, quando o Google chegar nessa página, ele já vai dizer o seguinte, ó, a partir dessa página, ele vai ser direcionado para vários pontos. Por exemplo, tá? Deixa eu subir aqui.
o header aqui em cima, ó, eu poderia simplesmente criar os links, ó, criar os links, e dentro desses links eu colocar cada uma dessas possibilidades aqui, pessoal, ó, tá? Criaria um link, aí colocaria um link com esse conteúdo da página 63, criaria outro link com o conteúdo da página 64, criaria outro link com a página 65, criaria um link com a página 66, 67 e assim sucessivamente. Então, quer dizer, quando o Google entra, é como se tivesse uma pessoa direcionando o Google para todas as partes do site, ou seja, para todos os links do site. Deixa eu colocar outro exemplo aí. Digamos que nós vamos para um evento, e esse evento é muito grande, por exemplo, tá? Digamos uma feira de produtos, uma feira do empreendedor, digamos assim. E lá na feira ela é dividida por pavilhões, tá? Não sei se vocês já foram no centro de convenções de Maceió, é uma coisa muito grande. Eu já participei de alguns eventos lá, e aí o que é que acontece? No início do evento, eles colocam um banner, tá? Dizendo o seguinte, ó, se você entrar aqui à direita, você vai para os pavilhões que tá isso, 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 isso. Se você pegar à esquerda, vai para os pavilhões tal e tal e tal. No auditório está acontecendo isso, isso e isso. Da mesma forma que ele coloca algumas pessoas, alguém da produção, né, da organização, para ajudar os visitantes, a dizer o seguinte, ó, o visitante chega, como é que eu faço para encontrar produtos, por exemplo? Ele vai dizer, ó, você pega aqui à direita. Como é que eu faço para encontrar, por exemplo, empresas parceiras? Não, você pega aqui ao lado esquerdo. E esse redirecionamento 301, ele vem, tá? De direcionar o Google para todos os links que você tem na página. Então, basicamente, seria isso daí. Ok, pessoal? Entenderam aí como seria esses links, esse redirecionamento? Bem, pessoal, entenderam aí o redirecionamento? Tranquilo. Então, entenda que tudo isso é para facilitar a compreensão do seu código junto ao Google. Então, se o Google for compreendendo tudo que você está fazendo, ele vai conseguir mandar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas vão visualizar. Se você não estruturar o seu site, o Google vai dizer o que foi que ele quis dizer. E aí ele também não vai saber direcionar, por exemplo, o seu site para alguém que esteja fazendo alguma pesquisa. Tá? Outro exemplo que ele vem aqui abaixo, ele diz o seguinte, tá? Que é o arquivo robots.txt. Quando nós publicamos um site, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando nós vamos publicar um site, nós mandamos para o servidor de hospedagem, tá? Nós mandamos toda essa pastazinha aqui, ó, quinta tarde, tá? E dentro da quinta tarde, vocês observem o seguinte, que eu tenho aqui um Cordova, uma pastazinha do Cordova, porque nós utilizamos o fone. Uma pasta com o nome de looks, outra com o nomezinho de platforms, outra de plugins. Aí vem o www, sim, aí vem aqui esse config, tá? Que é um XML. Aí nós temos aqui, por exemplo, a pasta CSS, eu tenho uma pasta imagem, eu tenho a pasta JS, que é o JavaScript, ou seja, eu tenho todo esse conteúdo, tá, pessoal? Tenho todo esse conteúdo. Mas digamos o seguinte, o publicar publicar na web, ele vem, o contexto vem você tornar público algum conteúdo, ou seja, você tornar público todo o seu site. Mas digamos que uma dessas pastas aqui, ela armazene informações de um dos usuários. Vamos colocar aí um exemplo. Digamos que nós criamos lá e nós criamos, né, na verdade, de contatos, o formulário de contatos. Então, digamos que tivesse uma pastazinha aqui, que todas as vezes que alguém fosse lá e inserisse o seu contato, o contato ele viesse para um banco de dados, ou seja, uma tabelazinha, né? Um PDF, digamos assim, para uma dessas pastas aqui, tá? Só que esses contatos, essas informações de contatos, é do site. Ele não pode ser público, tá? Ela não pode fazer
muito embora ela faça parte do projeto, mas ela não pode ser, porque existe uma lei de proteção de dados, tá? Tem uma lei no Brasil que não é permitido a comercialização ou a troca de dados pessoais de clientes. E aí vem toda uma responsabilidade. Imagina, por exemplo, quando os dados do seu site ele vazar, tá? Por exemplo, a UOL teve um tempo que ela recebeu uma punição, inclusive vários processos na justiça, e perdeu uma bolada com isso, porque os dados dos usuários vazaram, e aí as pessoas entraram na justiça contra ela. Então, imagine acontecer isso com você. E esse arquivo robots é você dizer o seguinte: Google, essa pasta, ou esse diretório, ou esse arquivo, eu não quero que você mexa nele, tá? Não quero que você entre nessa pasta. Então, você vai tornar uma pasta, tá? De uma forma que o Google não vai usar. Então, o arquivo robots é exatamente isso daí. Você informar ao Google quais diretórios devem ou não serem usados. Se você não informar nada, por padrão, todos esses arquivos que eu mostrei para vocês aqui, todos eles serão públicos, tá? E quando eles são públicos, existe também a possibilidade de alguém hackear e conseguir essas informações. Mas se você não torna ele público, você torna ele protegido, as pessoas não vão, digamos, acessar. Então, digamos, como é que eu faço para criar esse arquivozinho robots? Tá? É algo relativamente, aliás, é algo simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando se fala em TXT, é um arquivo de texto. Então, esse arquivo de texto eu posso fazer ele em qualquer editor de texto. Posso fazer no Word, posso fazer no WordPad, posso fazer no bloco de notas, posso fazer aqui mesmo no Sublime. Inclusive, vamos fazer aqui para vocês verem. Para vocês verem aqui como é. Então, ó, vou abrir uma página em branco, tá? E essa página em branco, eu vou fazer o seguinte: digamos que eu não quero que a pasta imagem ela seja pública. Eu quero, digamos, restringir o acesso da pasta imagem. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? User, tracinho, agente, 2 pontos, asterisco, teclo Enter, e eu vou colocar disallow, não é só. E aqui eu repito esse disallow barra e eu vou colocar o nome do diretório que eu quero deixar ele privado, tá? Então, o Google, quando ele vai atrás do site, ele já vai ver se tem algum arquivo direcionando, já vai ver se tem algum arquivo informando a respeito do site, e assim sucessivamente. Então, digamos que eu vou dizer o seguinte: a pasta imagem eu quero que ela fique protegida. Ah, e se tiver mais pastas? Só eu repetir aqui, ó. 2 pontinhos, digamos que tem uma pasta dados, esqueci a barra. Digamos que tem uma pasta dados que ela fique, digamos, visível. Eu quero que ela fique oculta, né? Ou seja, o Google ele não abra essas pastas e não torne esses arquivos públicos, tá? Terminei isso daqui, faço o Ctrl S. Fazendo esse Ctrl S, observe que ele já está aqui na quinta tarde, na pastazinha quinta tarde, www. Eu vou colocar aqui, por exemplo, robots.txt. Eu tive dando uma observada aqui, o Sublime ele não dá a extensãozinha TXT. Já olhei aqui, não tem. Ó, se ele tivesse ali, ótimo, mas ele não tem. Então eu vou deixar ele assim. E eu já especifiquei aqui, ó, o ponto .txt direto. Criei esse arquivo, poderia fazer lá no bloco de notas se fosse o caso, tá? Pronto, salvei. Então, só o fato de eu salvar aí, fazer esse passo a passo aí, quer dizer que o Google ele não vai mais abrir nenhuma dessas páginas e muito menos deixar essas páginas públicas, ok?
Pessoal, compreenderam aí a respeito do arquivo robots? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vamos lá. Vocês entenderam? E vamos lá. Beleza. Olha só. Continuando, tá? Tem um redirecionamento, na verdade, tem um redirecionamento 301, que foi o que nós vimos agora há pouco, mas tem também um outro tipo de redirecionamento, que nesse caso eu também posso direcioná-los para o... Porque assim, o 301 a gente coloca direto lá no código, tá? E na página 45, que é o sitemap, por exemplo, entenda aí que seria o mapa do site, tá? Ou seja, o caminho, todos os caminhos que existem no site. E é um arquivozinho XML, tá? Para a gente criar. Podemos criar no Sublime também. O interessante é que esse sitemap que ele dá aqui na página 45 porque a vantagem, digamos, uma outra forma da gente usar ele é que a gente dá prioridade, ou seja, quais são as páginas dos nossos sites que são mais relevantes. Quais são as principais? Aí a gente pode fazer essa relevânciazinha aí. Então, ó, só lendo aqui para vocês, em seguida a gente faz a prática. Ele diz o seguinte: o sitemap.xml é utilizado para informar para o Google quais são as páginas do site e quais as URLs de acesso para cada uma. Trata-se de um arquivo simples e criar e enviar esses arquivos pode acelerar o processo de indexação das páginas de um site. Existem diversas ferramentas na internet que geram o sitemap de forma automática, sendo necessário apenas informar o URL do site, que já deve estar devidamente hospedado e publicado na internet. Então, existem algumas plataformas, tá, que a gente pode gerar um arquivozinho a partir dele, ou seja, pega o link, só que para isso o site já tem que estar publicado, tá? Então, seria esse a questão aí, você publica e a partir daí você gera, copia o link, mais ou menos igual aquele validator lá, tá? Aí você pega o link, joga na plataforma, a plataforma simplesmente vai criar o mapa do site. Ela vai ler todo o HTML e vai criar o mapa do site. Se você quiser fazer isso de maneira manual, tá? Pode fazer também aqui no Sublime. Vamos lá. Vou abrir aqui a página, tá? Vou lá em View, vou em Syntax, e eu vou procurar agora o XML. Peraí, o XML, tá aqui abaixo. XML, vamos ver lá, está em algum canto. Aqui, ó, XML. O XML é uma linguagem que não é de programação, tá? Ela, inclusive, bem parecida com o HTML. Geralmente, as pessoas usam muito para a questão de notas fiscais. Um exemplo, se vocês, como futuros profissionais de TI, forem trabalhar em uma empresa e essas empresas elas gerem nota fiscal, então o desenvolvimento dessa nota fiscal ela é feita em XML, tá? É bem semelhante aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, URL, uma tagzinha. A diferença é que ela não faz tudo automático, ou seja, abre a tag, fecha a tag, como a gente está acostumado no HTML. Vamos lá, vou colocar aqui lock. E aqui eu vou colocar, por exemplo, os sites. Digamos que eu coloco aqui, ó, http, aí eu coloco www. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, microcampo, tá? Aí eu venho aqui no finalzinho, teco Enter, e eu vou dizer qual é a prioridade desse escrito aqui, que o meu inglês é priority. E aqui eu vou dar prioridade para ele. Essa prioridade ela é de 0 a 100, só que ela é em casas decimais. Então, por exemplo, digamos que eu vou dar ela prioridade 100, então teria que ser feita dessa maneira.
Suponhamos que eu vou dar uma prioridade de 0, por exemplo, 90, tá? Então, é interessante que você use, digamos, tendo uma página como principal. Então, a pasta principal, vou colocar 1.00. Digamos que eu queira outra pasta, tá? Ou melhor, eu quero outro caminho. Aí eu vou lá, venho aqui abaixo, ó. Venho aqui abaixo. E digamos que esse link agora ele vai ser /cursos, por exemplo, tá? Então, a prioridade aqui eu já vou dizer que é 0, por exemplo, 99. Fiz esse processo aqui, aí eu vou colocando todos os links do site e eu vou dizendo qual é a maior relevância que eu quero para cada um deles. Terminei isso daqui, aí eu vou lá, ó, salvar, ou seja, arquivo save. Eu já estou aqui na pasta www, observe que ele já deu aqui, ó, o XML, eu só vou colocar aqui, ó, sitemap. Tá? Nesse caso não precisou colocar o ponto .xml, porque ele já tinha aqui, ó. Terminei, pronto, salvei. Então, ó, a gente vai observar agora que lá na pasta do projeto de vocês, eu já tenho lá o sitemap, que eu já criei aqui, que é o XML, tá? E eu tenho também o robots, que foi o que a gente criou agora há pouco. Então, observe aí que para trabalhar com o senhor não era só desenvolver as páginas, tem que estruturar as páginas, criar alguns arquivozinhos aí. Ok, pessoal? Compreenderam aí sobre esses sitemaps? Hein, pessoal? Compreenderam aí? Tranquilo, né? Fácil de ser compreendido. Pessoal, quando for na próxima aula, ou seja, de hoje a 8, tá? Aí nós vamos começar a ver como é que funciona a otimização externa, ou seja, quando a gente não usa o HTML direto para fazer essa otimização. Então a gente usa outras plataformazinhas aí. Tranquilo? Bem, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta? Bem, pessoal, dúvidas ou perguntas? Bem, pessoal? Tranquilo, né? Vocês estão calados, então quem está calado consente. Tranquilo. Pessoal, sendo assim, tá? Vou liberar vocês mais cedo hoje. Então tenham um ótimo fim de tarde aí, tá? Uma ótima semana. Se cuidem, se forem sair de casa, só saiam com máscara e fazer o necessário, viu? Matias, cuidado, viu, Matias? Use máscara, você que vive no mundo. Vamos lá. E até semana que vem, tá? Semana que vem nós estamos de volta. Então, tchauzinho aí para todo mundo. Estão liberados, vão com Deus, tá? Obrigado, Vanessa, você também.